É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Maro Silva. Hoje é domingo, então tem resenha aqui pra você, tem aquela resenha bacana aqui dos filmes que a gente faz no domingo. Lembrando que as nossas resenhas são sobre distopias, filmes, séries que acabam falando de realidades que podem ou não, né, acontecer no futuro. Algumas distopias são mais pés no chão, outras são mais obras bem ficcionais mesmo, mas a gente vai analisando aqui, trazendo o que elas têm de interessante, se eu gostei também ou não, e se eu recomendaria ou não para vocês assistirem. Já fizemos algumas aqui e hoje é dia de fazer a resenha aí de mais um filme da Netflix, Amor e Monstros. Não sei se você ainda não assistiu esse filme. Se não assistiu e quer ver aqui a nossa resenha, já aconselho, hein? Já assiste aí o filme porque não tem como fazer uma resenha se não der spoiler, né, pessoal? Então, vamos lá, eu recomendo assistir o filme, é um filme legal, bacana, tem sua licença poética, né? Mas é sim um filme legal e vamos para a resenha. Lembrando sempre, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo e já faz aquilo aí que todo mundo já sabe, né? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, comenta, enfim, ajuda a gente aqui. Tem também o Pix se você quiser ajudar um pouquinho a mais, canalmarosilva@gmail.com. Agora para esse filme, para esse vídeo sobre o filme não ficar enorme, vamos direto. Tá aqui a capa do nosso filme de hoje, Amor e Monstros, que você encontra ali na Netflix. E o nosso filme começa com o Agatha 616, que é esse meteoro que você vê aqui. O que acontece, pessoal? Geralmente esses filmes de meteoro, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas geralmente alguma coisa falha. A espaçonave dá problema, o míssil falha. Nesse daqui, por incrível que pareça, o ataque contra o meteoro funcionou, deu certo. Só que o problema foi outro. Os produtos químicos contidos ali nos mísseis acabaram se espalhando pela atmosfera da Terra. Vamos dizer assim, foi uma chuva de produto químico na Terra e acabou tendo muitas mutações. Aqui o momento do ataque, o desenho, né, do momento do ataque. Esse aqui era o livro que o nosso amigo, o personagem principal, o Joel, ele fazia, ele trabalhava nesse caderno aqui, caderno que mais na frente vai ser bem importante. Aqui o momento que o DNA das criaturas de sangue frio começou a mudar e geraram monstros terríveis. Imagina vocês, baratas maiores do que tanques de guerra, só pra você ter noção aí da coisa. Mas enfim, apesar de, falando assim, parecer muito estranho e tal, se você parar pra assistir o filme, é bem interessante a história, embora seja uma distopia bem distópica mesmo, a história é bem interessante. Bom, a humanidade perdeu ali cerca de 95% da população rapidamente, e eles começaram a se abrigar em cavernas, bunkers, tudo que poderia ali manter os insetos do lado de fora, e eles começaram a insetos e também animais de sangue frio ali, né, acabaram sofrendo mutações e tal, e eles foram realmente ficando cada vez piores. O Joel, ele cozinhava ali, eles tinham uma vaquinha que servia de fonte de alimento, e eles também procuravam comida na superfície. Era bem mais fácil para eles quando eles ainda tinham armas de fogo, pessoal. É isso mesmo, as armas de fogo fazem uma boa diferença na hora da sobrevivência. Pensa nisso, você que é desarmamentista, hein? Cuidado. Aí eles fizeram um monte de armas caseiras e tal, para poder conseguir comida. E eles iam sobrevivendo aos poucos. Um inseto lá, um monstro, acabou invadindo o bunker dele. E o Joe, ele tentou ajudar, mas ele era traumatizado, porque quando foi mais cedo, né, assim, cerca de 7 anos antes, ele viu os pais dele serem mortos
pelos monstros ali e tal que aquela chuva de produtos químicos criou, e ele ficou travado na hora de que ele saiu para tentar ajudar, e se não fosse os companheiros dele tinha morrido. Os companheiros salvaram ele. Depois ele se lembra de uma cena aqui com a Aimee, o par romântico dele, que aconteceu há 7 anos atrás. Eles ali namorando no Jeep, vendo a cidade. Nos Estados Unidos é muito comum fazer as cidades no pé das montanhas, assim embaixo, nos pés de morros e tal. E o pessoal gosta de ir para a parte de cima, ficar vendo as luzes da cidade, aquela coisa. E eles estavam ali namorando, só que começou as forças armadas começaram a atacar os monstros ali. Eles tiveram que sair de lá, e ela deixa o crocodilo local com ele, que era um pingentezinho que ela usava como pingente da sorte, né? Como amuleto da sorte. Eu particularmente não acredito nessas coisas, mas cada um. Aqui foi o ataque das forças armadas. Voltando para o tempo real, vamos dizer assim, ele consegue, depois de muitas tentativas, ele finalmente consegue localizar a amada dele. E depois de uma conversa entre os dois, ele decide ir até ela. Essa aqui foi o momento que ele se lembrou mais uma vez daquilo que tinha acontecido. E ele ainda era traumatizado com isso. Quando ele tomou a decisão, o pessoal ficou assim meio que sem acreditar, já que ele tinha todos aqueles problemas de nervosismo, né, na hora da batalha e tal, tanto que eles nem queriam que ele fosse para as batalhas, que ele mais atrapalhava do que ajudava, essa aqui é a verdade. Só que ele decidiu ir por amor e não teve quem impedisse. Eles ficaram meio assim e tal, mas ele saiu. Aqui é o momento que ele sai do bunker, toma uma direção e segue. Ele demorou um pouquinho para tentar se achar aí pelo caminho, mas escolheu um caminho e foi. Esse foi um mapa que os amigos dele fizeram para que ele não ficasse tão perdido, e começou sua longa jornada. Ao chegar ali próximo de uma casa, ele resolveu entrar tal. Nesse quintal, no quintal ali, tinha esse monstro enorme aqui na piscina que tentou devorar ele, mas apareceu esse cãozinho salvador aqui, o Garoto. Mais tarde ele descobre que o nome do cachorro era Garoto, e aí ele foi salvo. Então o Garoto, né, o cachorro, levou ele lá para o trailer que o cachorro morava. Pensa num cachorro inteligente, rapaz. O dia amanhece, ele resolve seguir sua jornada e o cachorro resolveu acompanhá-lo. Ele encontra ali uma planta com as frutinhas que ele chamou de bargas, né? Eram umas frutinhas, só que eram frutas venenosas, e o cachorro não deixou ele comer. Aí ele caiu a ficha de que aquela fruta era venenosa e foi salvo. Essa fruta aqui, ó. Na estrada ele vai e cai no ninho de monstros. Essas coisas estranhas aqui, é tipo uns vermes ali que estavam tentando comer ele. Só que ele foi salvo por 2 pessoas, uma garotinha e esse homem aqui. Eles viraram amigos então, e aí começaram a seguir a jornada. Nessa jornada que aconteceu entre eles ali, olha só que interessante. O Joe, ele começou a receber treinamento do cara lá e da menininha aqui também. Eles ensinaram muita coisa pra ele de sobrevivência, como atirar, e ele foi ficando cada vez melhor. Foi aquele cara que servia ali de peso morto, que mais atrapalhava que ajudava, começou aos poucos a virar outra pessoa, vamos dizer assim. Esse cara aqui deu muita dica de sobrevivência pra ele, e ele ia anotando também no seu caderno. Esse caderninho aqui vai ser muito importante lá na frente. Ele estava sendo perseguido ali por um monstro,
E aí encontrou esse outro monstro aqui, que é tipo um caramujão gigante, cara. Um troço bem esquisito, só que ele é de certa forma inofensivo se você não mexer com ele, vamos dizer assim. E aí o amigo dele aqui pega a camisa dele e coloca na crosta aqui do caramujo. E o outro monstro que estava vindo atrás dele ficou seguindo o cheiro da camisa dele. Conseguiram despistar o monstro. Foi realmente um golpe de sorte, um troço genial, cara. Aqui eles param para descansar e uma lição dura é ensinada para o Joel. Ou uma refeição quente, né? Ou uma noite de sono, nunca os dois. Por quê? Porque se ele fizesse aqui a refeição, preparasse a refeição e depois fossem dormir, os monstros iriam sentir ali o cheiro da comida e tal e iriam atacar eles dormindo. Então eles tinham que decidir, ou comiam ou seguiam viagem. E aí eles tinham que decidir ou comer ou dormir. Como eles comeram, eles tiveram que seguir viagem. Apesar de que o Joey ele tava com fome, ele não tinha comido. Bom, seguindo a viagem, eles encontram essas plantas aqui, as samambaias, que mais na frente também vão ser importantes. E ele vai explicando aqui, ó. O amigo do Joe vai falando, olha, essas samambaias aqui, elas têm um antídoto contra... Falou lá, se eu não me engano, era cobras e contra o veneno de sanguessugas. Era aquelas coisas lá, ele foi falando. E aí o Joe, ele foi anotando essas coisas e tal. E aqui, depois que eles seguiram viagem, eles iam seguir para o norte, rumo às montanhas, e o Joe ia na sua empreitada rumo à sua amada. Na hora da despedida, ele recebe um presente ali do seu amigo, uma granada, e cada um segue seu rumo. Esse momento aqui foi até engraçado, ele tava comendo ali, parou para descansar, né, para comer, acho que era um feijão, alguma coisa assim naquela lata, e o garoto ali traz um pedaço de um monstro, ele fala, não, vou comer isso não. É um momento até meio descontraído assim. E eles continuam seguindo, chegou a um pântano bem sinistro, bem esquisitão, até a placa era estranha, olha só. É tipo uma pessoa nadando na direção da boca de um monstro ali. E eis que surge uma lacraia, um troço gigante. Quando o Joe, ele perde aquele medo que ele tinha, ele lembrou inclusive do passado, no momento que os pais dele tinham sido mortos ali, ele não pôde fazer nada. Ele tinha sido inclusive atacado aqui pelo monstro, mas ele vendo que o cachorro estava correndo perigo, ele superou aquele momento terrível da vida dele, que fazia ele ficar paralisado de medo e atirou no monstro, derrotando o monstro. Até que eles seguem sua viagem e começa uma chuva daquelas. Ele encontra, pessoal, uma Mavis, acho que é esse o nome se eu não me engano, que era um robozinho. Eles até tinham uma lá no bunker deles lá, né? Mas ela não funcionava, não tinha bateria, e ele nem sabia que ainda existia alguma com bateria. Essa daqui, ela tinha entrado tipo em hibernação, esperando que alguém aparecesse. Ela tinha tido as pernas destruídas por um monstro, né? E aí quando o Joe aparece por lá, ela desperta. Conversa vai, conversa vem com aquele robozinho que era bem inteligente, entre aspas, vamos dizer assim. Ela vai e se oferece ali para doar o resto de carga de energia que ela tinha para utilizar no rádio que o Joe carregava. Ele conseguiu entrar em contato com a Aimee e tal, mas logo desligou porque o programa dela fez com que fosse poupado o resto de energia que ela tivesse lá. Ela dava até a impressão que tinha ficado meio triste. O Joey falou, não tem problema, tal. Aqui foi quando, durante o momento da conversa, que o Joey descobre que estava ali a cerca de 15 km. Você pode ver que aqui está 9,3 milhas.
que a medida nos Estados Unidos ela é um pouco diferente, é medida em milhas e não em quilômetros, igual é aqui no Brasil. Aqui o momento que ela ficou triste porque a bateria dela não pôde sustentar o rádio por mais tempo. E engraçado que esse robozinho aqui, a Mavis, não era com I, era com um no lugar do I. Enfim, antes da bateria dela acabar, ela perguntou se ele queria ver um truque e através do nome dele e tal, descobriu dados do Joe e conseguiu mostrar para ele várias imagens da família dele, do pai. Foi um momento bem emocionante assim do, do filme. Aí então aparecem umas águas vivas voadoras. Pensa num negócio meio doido. Só que elas eram inofensivas. A Mavis coloca ali uma música, eles vão curtindo até que a bateria dela acaba e ele a enterra. Foi um momento assim meio comovente até. Seguindo em frente, ele encontra com a temida rainha, que lá atrás o amigo dele tinha falado pra ele que ele saberia quando encontrasse uma dessa. E ele e o garoto, eles conseguiram correr, se esconder e tal, que foi o momento que eles quase foram pegos, mas estava escondido atrás de uma árvore aqui. Faltou pouco, mas o cachorro viu o vestido que ele carregava. Esse vestido aqui era lá da antiga dona dele, e o cachorro fez questão de carregar isso aqui na viagem. Ele tinha... Aí o Joey colocou na bolsa e tal. Só que o vestido caiu na água, o vento jogou ele na água, o cachorro foi atrás e o inseto gigante lá viu e começou a correr atrás deles. Até que ele, no desespero ali, consegue sacar a granada e jogar dentro da boca do monstro. O monstro explodiu, na explosão ele foi parar dentro da água ali na correria. Quando ele sai, estava cheio desses sanguessugas aqui. E esses sanguessugas eram venenosos. Ele começou a ficar meio alucinado ali. Inclusive ele brigou com o garoto, né, com o cachorro. Falou, a culpa é sua, tá? O cachorro saiu correndo. E ele aqui tava ficando cada vez mais doidão, vamos dizer assim. Até que ele lembrou, ele viu as samambaias e lembrou daquilo que o amigo tinha dito e comeu as samambaias, o que foi a salvação dele. Ele foi encontrado ainda delirante e acabou desmaiando. Quando ele acordou, já foi dentro do abrigo lá, dentro da colônia, assim que eles chamavam, né? Dentro da colônia da sua amiga Aimee. Ele levanta, vai conhecendo o pessoal, ainda tava meio fraco, né? Conhecendo ali as instalações, até chegar lá de fora e viu a praia, tal, viu também um iate de um pessoal que tava viajando por ali, que se diziam ser da Marinha Australiana, que era essa turma aqui, ó. Esses aqui, na verdade, eles são vilões. E olha só, o Joe, ele tentou se acertar ali com a Aimee, só que não deu muito certo, vamos dizer assim. Vamos dizer que a Aimee não estava tão interessada naquele romance quanto ele. Eles vão, conversam ali em particular, mas não teve jeito, ele acabou dispensado. Aqui é o capitão do iate. Ele dizia ser um capitão da Marinha Australiana. E aquele falando várias histórias que vinham monstros daqui, da acolá, tal. Até que chega um ponto que ele fala que tinham uns lagartos descendo pela parede e tal. E o Joey só observando. Quando ele estava contando essas histórias aqui, o Joe ainda tentou convencer a eles de que eles não precisavam ficar se escondendo, que ele tinha sobrevivido durante 7 dias na superfície, que qualquer um podia também.
Aí ele falou, então, Joey, me fala qual é o seu plano. Sou todo ouvidos e tal. Só que o Joe não tinha nenhum plano, né? O Joey não tinha nenhum plano e tal. Aí acabou ficando assim meio até constrangido. Tempo passa, ele vai no rádio, ele era bom com o rádio, ele conseguia até consertar e tal. Entrou em contato com a colônia dele, decepcionado ali por não ter conseguido que o romance dele desse certo com seu par romântico, ele decide voltar ali para sua colônia. O pessoal ficou super feliz quando ouviu a voz dele. Todo mundo achou que ele tinha morrido, né? Já que ele era, vamos dizer assim, meio lerdão e coisa e tal. Todo mundo achou que ele ia morrer rapidinho, mas por incrível que pareça, ele sobreviveu. O pessoal vai e leva um lanche para ele e aqui nesse lanche, pessoal, tinha exatamente aquela... Tinha uma cerveja que o cara, o dono do iate lá, ele mesmo fazia. E tinha essas frutinhas aqui que eram aquelas mesmas frutas que o cachorro tinha impedido dele de comer porque eram venenosas. Ele percebeu e aí começou a lembrar daquelas histórias que o cara tava contando e justamente aquelas coisas que o amigo dele tinha ensinado para ele lá atrás junto com aquela garotinha e tal. Ele lembrou que lagartos, os monstros que pareciam lagartos, eles não conseguiam escalar. E aí lembrou do cara falando que o lagarto ele tava descendo pela parede e ele, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aqui foi o momento que ele conferiu lá no livro dele, mais uma vez em que o livro aparece. Aqui a tradução, ó, venenosos, garoto mandou não comer. Garoto era o nome do cachorro. E aí ele sacou na hora e foi pra direção da Aimee, tentou convencer ela, só que já tava todo mundo assim doidão, todo mundo já tava chapado com as coisas que tinham comido ali, bebido. O pessoal do iate deixou eles grogues através ali dos alimentos. E esse velhinho aqui mesmo tava doidão lá já. Até que o pessoal começa a cambalear lá, começa a cair no chão. O Joey ele foi atacado, né? Ganhou-lhe um belo soco na cara. E aí ele, quando acorda, já tá no outro dia pela manhã. O pessoal todo amarrado ali. Ia servir de comida pro monstro. Esse aqui foi o momento que ele tinha sido atacado. Olha só a crueldade. Eles vão e destroem a antena de rádio para ninguém conseguir se comunicar com outras colônias. Esse aqui era o aparelho que o capitão malvadão aqui, ele controlava o monstro. Que era tipo um siri enorme que ficava nesse iate aqui. Ele utilizava esse siri como fonte de energia. Que o petróleo estava escasso tal, e eles utilizavam isso. Aqui eles estão aproveitando para pilhar, roubar comida, né? Ele aperta o botão, o monstro sai e vem na direção deles. A Aimee consegue se libertar, liberta o Joey também. Ela pega ali um pedaço de metal, utiliza como escudo e vai para cima dos bandidos. E o Joey ele vai para cima do siri gigante. E esse cara aqui apertando esse botão acaba controlando o siri. O siri na verdade ele não era mal, ele só estava sendo controlado. Bom, eu não gostaria muito de bater um papo com esse bicho aí, mas enfim. No filme ele não era mal, né? Nesse momento ali que o Joey tava passando apuros, o cachorro reaparece e ajuda ele. No meio de toda aquela confusão da luta e tal, muito o pau quebrando mesmo ali, a Aimee contra o pessoal lá, e a briga tava feia, o Joe contra o Siri aqui, o Siri conseguiu pegar ele e a Aimee joga a arma pra ele. Na hora que ele ia disparar dentro da boca do monstro e matar o monstro, eliminar o monstro, ele olhou nos olhos do monstro e lembrou do que o cara, amigo dele lá atrás, tinha falado, que o seguinte, que dava pra ver nos olhos dele se eles eram bons ou maus. Ele viu bondade ali nos olhos do monstro, olha só que coisa interessante. E resolveu que ao invés de destruir o monstro, atirar dentro da boca do monstro e acabar com a história
e ele atirou na corrente do monstro. E aí o cara perdeu o controle. O que que acontece? O monstro saiu de lá, deu meia volta, deixou o pessoal em paz e foi até o iate aonde tava os malvadões ali e pegou de um por um e eliminou todos eles. Engoliu todos eles. Aqui o pessoal pode ver que ainda tem alguns aqui com as mãos amarradas e tal. E eles vão, entram, descansam, cuidam das feridas e tal. Aqui é o momento que o Joe ele devolve ali o crocodilo K, o amuleto ali da Aimee. Ele dá também o livro para ela, ela nem queria aceitar, mas ele falou: "Não, esse livro vai ser mais importante para vocês. Eu já tenho tudo na memória, tudo na cabeça, tal, eu consigo fazer outras cópias e esse aqui eu quero deixar com você". Ela aceita. E depois da conversa, finalmente acaba rolando aquele clima lá, eles dão aquele beijão e meio que se acertam ali. Só que o Joe, ele estava preocupado com a colônia dele e ele resolve voltar. Ele sai, faz toda a viagem de volta, passando pelos mesmos lugares e tal. Quando chega, a entrada da colônia estava destruída, ele ficou preocupado, entrou já com a arma na mão, mas ao chegar lá dentro ele encontra o pessoal são e salvo e foi aquela alegria, aquela festa. O Joe ele aproveita e entra então ali na sala onde ficava o rádio e começa a inspirar as pessoas. Começa a falar que ele conseguiu sobreviver lá fora e tal, e que eles tinham que tomar a superfície, aquele negócio de ficar vivendo dentro dos bunkers não era certo e tal, que eles precisavam recuperar aquelas coisas bem virei o herói, sabe? Sabem como é que é filme, né? Enfim, mas começou a inspirar as outras colônias, o pessoal escutando, eles conseguiam escutar ali através de rádios e tal. E as pessoas começaram a ir. Todas as colônias começaram a ir para as montanhas, aonde os amigos de Joe, aquele senhor e aquela menininha estavam. Ah, pessoal, e aquela menininha, aquele senhor não são pais e não era pai e filha, viu? Ele era amigo do pai dela e tinha tido um ataque na colônia deles. Eles tinham sobrevivido os dois lá e eles seguiram juntos. Aqui é a colônia do Joe, indo em direção às montanhas. A Aimee também, a colônia dela resolveram ir em direção à montanha, porque na montanha, pessoal, o ar mais rarefeito, né, e também as temperaturas mais baixas diminuíram muito a quantidade de monstros lá em cima. Eles poderiam ter uma vida mais tranquila. Os amigos dele estavam aqui, tinham escutado a conversa no rádio também. E a menininha até falando aqui: "Ah, aquela frase que ele falou foi eu que disse e tal". O fato é que eles inspiraram ali o Joe acabou inspirando todo mundo e o pessoal foi em direção às montanhas. Você pode ver que aqui, ó, tem neve e tal. E tem bem menos monstros que na parte que tem mais vida vegetal, vamos dizer assim. Então o filme segue até esse ponto, aonde termina. Bom, gente, é isso aí. Esse é o resumo do filme. Agora eu vou deixar minha opinião aqui pra vocês. É um filme interessante, muito bacana. Eu gostei de assistir. Tem um lado de comédia bacana, engraçado. Os efeitos especiais são bem feitos. Não é um filme, do meu ponto de vista, não é um filme chato. É uma distopia que ainda tem um pé na realidade, né? Tem realmente um pé bem longe da realidade, essa questão da mutação e tal ali. Mas é um filme interessante. Para você que gosta desse tipo de filme, eu recomendo. Não é um filme assim muito lacrador. Ao contrário de outros filmes que eu já analisei aqui, é um filme que não tem tanta lacração, pelo menos não de forma fácil assim para você ver. No filme, meio que se tenta transformar ali um cara que não era um macho alfa, vamos dizer assim,
em uma espécie de herói e tal. É, isso, de certa forma, por um lado, é meio que faz parte do modus operandi aí de agir do pessoal aí ocidental, mas quando você para analisar assim o seguinte, a história é interessante, é uma distopia, né? É, eu acho que com o último filme que eu analisei aqui, talvez sejam as distopias que tem o pé mais fora da realidade assim. Mas essa questão de meteoros, realmente a gente não tá 100% livre disso, pode acontecer. E aí fica a dica pro pessoal, né? Mas enfim, você que chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, eu gostei muito. E espero que saia um filme 2. Eu gostei do enredo do filme. Ah, pra quem gosta de ver um filme assim com uma pitada de um pouco de romance, é um filme legal também. E fica aí a dica de Amor e Monstros. É um filme bacana, valeu a pena assistir. O filme tem ali acho que uma hora e pouco mais ou menos de filme. É um filme legal. Bom, gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus. E lembrando sempre, a você que quer ajudar o canal marosilva@gmail.com, nosso Pix. Obrigado. Curte, comenta, compartilha. Manda esse canal aí para todos os seus amigos, pra gente vencer a bolha do YouTube. Valeu, gente, até a próxima. Fui!